Então eu vou trazer para vocês uma situação real de uma cliente que na verdade aconteceu num evento presencial onde os representantes eram pessoas. No entanto, por uma questão didática, eu vou usar neste momento os bonecos para trazer a situação para vocês, para poder contar essa história. E foi muito interessante. Uma cliente me procurou com uma dificuldade profissional, ela queria olhar para o profissional dela. E a queixa dela é que ela gostava do que ela fazia, ela teve muito amor para fazer tudo, para estudar, para se formar. Ela era administradora de empresas e tinha a sua empresa, só que no entanto ela via que quando ela estava conseguindo alcançar o sucesso, ela tinha a sensação de que ela se boicotava ou coisas aconteciam. Por exemplo, acontecia algum acidente, alguma coisa onde ela tinha que pegar parte daquele dinheiro que ela tinha recebido para estar tapando furos. Então foi uma coisa que começou a acontecer com uma certa constância. Ela nunca conseguia estar totalmente bem e aquilo começou a incomodar muito ela. E ela começou a perceber que havia uma repetição de padrão. Toda vez que ela estava sentindo que estava alcançando o sucesso, ela sentia que se boicotava. Então ela resolveu olhar para isso. E então quando ela veio olhar, ela disse: eu quero olhar para a questão profissional. Ela tinha muito claro essa questão, né, de resolver o profissional dela, que ela estava ao ponto de pensar em desistir de ser administradora, de vender a empresa e de fazer qualquer outra coisa que ela não sabia ainda o que é que ela queria fazer. Então a gente olhou para a questão dela, mas num momento a gente usou representantes, pessoas, né? Naquele momento foi uma dinâmica feita presencial, mas aqui por uma questão didática eu vou me utilizar dos bonecos, que também é uma ferramenta, né, que a gente usa para a constelação individual, quando a pessoa nos procura e quer olhar para uma questão sua de uma forma individual, a gente pode se utilizar dos bonecos desta forma, mais ou menos como eu vou fazer aqui. Então, a queixa da cliente era a questão profissional, que estava trancada, que não andava, e ela queria olhar para isso. No primeiro momento, a gente escolheu um representante para ela. Então eu vou colocar o bonequinho representando ela aqui, que na verdade, como eu disse, foi colocado no evento presencial, era uma pessoa que representava ela. Quando essa pessoa entrou, esta pessoa caiu de joelho e simplesmente passou a olhar para o chão. Quando a pessoa numa constelação, geralmente ela fica olhando fixa para o chão, é um indicativo muito forte de que a gente usa o termo que ela está seguindo alguém na morte, porque ela bota o olhar lá e não consegue tirar. Então, para tirar a dúvida, a gente pede para uma pessoa deitar e observa se vai ter interação. Então, eu pedi para uma outra pessoa entrar e deitou na frente da minha cliente. E imediatamente a cliente olhou para ela e começou a chorar. Chorou, chorou, chorou. Nisso, a pessoa que estava deitada no chão se levantou, parou na frente dela. Nesse movimento, de joelhos, as duas estavam de joelhos. Só que nessa situação, a pessoa que estava de joelho começou a brincar, fazer algumas brincadeiras na frente dela. E imediatamente a representante da cliente começou a rir e começou a imitar os movimentos. E as duas entraram naquela brincadeira de espelho, onde um faz o movimento e a outra pessoa acompanha. E elas ficaram naquele movimento. Quando eu observei aquilo, eu perguntei para ela: isso está me dando um indicativo aqui de que pode ser uma situação de gêmeos. Quando eu falei isso, ela disse: sim, eu sou gêmea. Eu tive um irmão gêmeo, mas ele faleceu no parto. Essa informação é extremamente importante.
E automaticamente, quando a gente foi olhar para a questão profissional dela e como essencial esta informação vem à tona, ela me traz uma questão muito importante. Para tirar a dúvida, eu coloquei um representante para a profissão dela. Então entrou uma outra pessoa representando a profissão. E o que essa pessoa fez? Ela foi, caminhou pela sala e parou grudadinha neste elemento que num primeiro momento estava deitado no chão e depois ficou na frente dela, provavelmente representando este irmão que morreu no parto. Então o que essa informação aqui me traz? Isso me traz muito claro a informação de que a profissão dela estava totalmente identificado com esse irmão que não sobreviveu, que faleceu no parto. E aqui a gente pôde identificar claramente que ela de forma alguma conseguiria ter sucesso profissional. Por quê? Ela ainda olhava para esse irmão. E no momento que ela olhava para esse irmão que faleceu, ela se sentia culpada em ter sucesso profissional. Porque entendam que isso é tudo a nível inconsciente. É como se lá no fundo ela dissesse para ela mesma: como eu vou ter sucesso? Eu não posso ter sucesso. Eu não posso ir para a vida com tudo aberta de uma forma geral. Eu não posso receber tudo que a vida tem para me dar porque meu irmão não sobreviveu. Então, por lealdade a esse irmão que não pôde sobreviver, é como se ela se colocasse no lugar e dissesse para ele: por você, no seu lugar, eu também não vou ter sucesso. Quando a gente repetiu essa frase, eu pedi para a representante falar essa frase, a representante levou um susto, ela chegou aí para trás. E a cliente começou a chorar muito. Ela entrou realmente em contato com essa informação. E a partir do momento que essa informação vem à tona e que a cliente sente essa informação vibrar dentro dela, a gente diz que inicia um processo de cura, que pode se iniciar um processo de cura. De que forma? Essa cliente olhando nessa representação para esse irmão e veio uma frase que é: eu por você. Quando ela diz isso, eu por você, ela está dizendo que eu vou no seu lugar. E é evidente que o representante do irmão, o que fez? Se afastou. E o representante da profissão fez o quê? Veio junto. Porque esse irmão, ele não quer que a irmã não tenha sucesso. Esse irmão, ele quer que ela tenha a vida dela. A nossa alma, de uma forma mais profunda, tem esse entendimento. Então é como se ele dissesse: ok, vá viver a sua vida. Quando a cliente tomou consciência dessa dinâmica que ela estava vivendo, ela pôde internalizar aquilo e dizer: realmente faz sentido. E naquele momento ela pôde tomar a decisão de seguir a vida dela e fazendo o melhor possível dentro da profissão dela, porque aí sim ela estaria honrando esse irmão. Então a gente pediu para a cliente olhar para esse irmão e dizer para ele: eu fico mais um pouco na vida e futuramente, um dia lá adiante, eu vou me encontrar com você, mas por enquanto eu fico na vida e eu vou fazer o melhor que eu puder nessa vida por mim e por você também. Então a cliente entendeu que não adiantava ela querer se boicotar
ela pôde tomar a decisão de parar de se boicotar e realmente fazer o sucesso, agarrar essa vida que ela teve a oportunidade de ter e que esse irmão não teve. Esse irmão não teve essa felicidade, mas ela teve. Então, com essa vida, ela pôde fazer algo bom. E a partir deste momento, desse entendimento, foi impressionante, porque a vida da cliente mudou totalmente. A profissão que ela estava pensando em simplesmente largar, ela agarrou com tudo e a empresa dela simplesmente começou a fluir. As ideias começaram a surgir, os clientes a chegar de uma forma mais intensa e realmente ela pôde corrigir uma situação que estava totalmente errada, que estava totalmente pesada e que ela não sabia nem de onde vinha toda essa situação. Então, um olhar para o que está mais profundo é importante. Essa cliente sentia culpa em ser bem-sucedida. Ela sentia culpa em estar viva, porque esse irmão não sobreviveu. Então, às vezes, essa culpa, ela nos trava, ela nos impede de seguir, mas ela é uma culpa muito escondida e a gente não sabe de onde ela vem. E através de um olhar com a constelação familiar, com a dinâmica sistêmica, com um olhar para aquelas questões que travam a nossa vida, é muito importante para que a gente possa destravar uma série de coisas e seguir de uma forma leve. A gente poder acessar aquilo que está oculto faz toda a diferença na nossa vida, porque enquanto estiver oculto, a gente não consegue mudar, a gente nem sabe o que está trancando a nossa vida. Então, poder olhar para aquilo que nos trava, que nos dificulta, seja o que for esse conteúdo, faz toda a diferença para a nossa vida seguir mais leve. Então, se você tem alguma dificuldade na sua vida, se você quer saber algo mais sobre a constelação familiar, faça o seu questionamento, mande um direct para mim, que talvez a sua questão possa ser selecionada, a gente pode falar sobre ela, não vou expor o seu nome, mas a sua questão pode ser a mesma questão de várias outras pessoas. E a gente poder abordar esse assunto, talvez seja uma contribuição valiosa que pode ajudar muitas pessoas. Então contribui, me mande um direct, faça a sua pergunta, faça o seu questionamento, que à medida do possível a gente vai respondendo e talvez selecione aqui para fazer um vídeo sobre o seu questionamento. Contribua com a gente!